E se o maior teste de fé não viesse de Deus, mas do próprio diabo? E se um casamento perfeito, construído sobre oração e devoção, fosse o alvo preferido das trevas? E se o inimigo não atacasse com tentações óbvias, mas com algo muito mais sutil, muito mais destrutivo? Antes de começar essa história que vai te fazer questionar tudo sobre fé, casamento e batalhas espirituais invisíveis, se inscreve no canal e ativa o sininho. E me conta nos comentários, de que cidade você é? Você acredita em batalhas espirituais? Já sentiu que algo estava atacando seu relacionamento de forma sobrenatural? Comenta aqui embaixo. Eu leio todos. Hoje vou contar a história de Marcos e Patrícia, um casal que era exemplo na igreja. Casados há 15 anos, 3 filhos, líderes do ministério de casais, sempre os primeiros a aconselharem outros sobre como manter um matrimônio forte. Mas tudo começou a desmoronar quando um homem estranho apareceu numa reunião de oração. Ele não fez nada óbvio. Não tentou seduzir, não causou escândalo. Apenas observava. E sorrindo aquele sorriso que parecia saber todos os segredos mais escuros. A partir daquela noite, pequenas rachaduras começaram a aparecer no casamento perfeito. E quando descobriram quem, ou o que, aquele homem realmente era tarde demais. Prepare-se, porque essa história sobre guerra espiritual e casamento vai te mostrar que o diabo não precisa te fazer pecar. Às vezes, ele só precisa fazer você duvidar. Marcos tinha 42 anos, era gerente de vendas numa empresa de tecnologia. Patrícia tinha 40, era professora de ensino fundamental. Casados há 15 anos, tinham 3 filhos, João de 13, Maria de 10 e o pequeno Pedro de 6 anos. Eram aquele casal que todos na igreja admiravam. Sempre de mãos dadas nos cultos, sempre sorrindo, sempre dispostos a ajudar outros casais em crise. Vocês são nossa inspiração, outros casais diziam constantemente. Como vocês conseguem manter tanta harmonia depois de tantos anos? Oração, Marcos sempre respondia. Oração, comunicação, e colocar Deus no centro do casamento. E não era mentira. Eles realmente oravam juntos todas as manhãs. Realmente se comunicavam. Realmente tentavam viver segundo os princípios cristãos. Claro, tinham desavenças ocasionais, sobre finanças, sobre educação dos filhos, sobre pequenas coisas do dia a dia. Mas nada sério. Nada que ameaçasse o casamento. Até aquela sexta-feira de outubro. Foi numa reunião de oração da igreja, uma das reuniões semanais que Marcos e Patrícia nunca faltavam. Tinha umas 30 pessoas presentes, o pastor liderando, quando a porta da frente abriu e um homem entrou. Ele era chamativo, alto, provavelmente 1,90 metros, vestido impecavelmente num terno escuro que parecia caro demais para aquela igreja simples. Cabelos negros perfeitamente penteados, barba bem feita, e olhos que pareciam ver através das pessoas. Desculpem o atraso, o homem disse, a voz suave mas que carregava facilmente pela sala. Sou novo na cidade. Vi que tinham uma reunião hoje e pensei em participar. Espero que não se importem. Claro que não. Seja bem-vindo. O pastor Lucas era sempre hospitaleiro com visitantes. Qual é seu nome? Lúcio, o homem respondeu com um sorriso. E havia algo naquele sorriso, algo que não chegava aos olhos. Lúcio Morningstar. Alguns riram do nome obviamente artificial, mas o pastor apenas acenou. Bem-vindo, Lúcio. Sente-se onde quiser. Lúcio olhou ao redor da sala, os olhos passando por cada pessoa como se estivesse catalogando, avaliando. Quando seu olhar encontrou Marcos e Patrícia, sentados juntos na terceira fileira, de mãos dadas como sempre, ele pausou. E sorriu mais amplamente. Escolheu sentar-se diretamente atrás deles. A reunião prosseguiu normalmente. Oração por cura, por empregos, por problemas familiares. Mas Patrícia se sentia observada. Podia sentir os olhos de Lúcio neles, fixos, intensos. Várias vezes virou-se para olhar, e sempre o encontrava olhando, não desviando o olhar quando era pego, apenas sorrindo. Você está bem? Marcos sussurrou, notando o desconforto da esposa. É aquele homem. Ele está me olhando de forma estranha. Marcos virou-se discretamente. Lúcio acenou amigavelmente.
Marcos acenou de volta, então sussurrou para Patrícia: ele parece inofensivo. Provavelmente só está sendo amigável. Mas Patrícia não estava convencida. Havia algo errado. Algo que ela não conseguia nomear, mas que todos os instintos dela gritavam: perigo. Quando a reunião terminou, as pessoas socializaram como sempre faziam. E claro, todos queriam conhecer o visitante novo. Lúcio era charmoso, carismático, sabia exatamente o que dizer para cada pessoa. Ele elogiou a pregação do pastor, ofereceu ajuda financeira para os projetos da igreja, fez as senhoras mais velhas rirem com piadas educadas. E então se aproximou de Marcos e Patrícia. O casal perfeito, ele disse, o sorriso ainda presente. Vi vocês durante a reunião. A conexão de vocês é palpável. Quanto tempo de casados? 15 anos, Marcos respondeu orgulhosamente. E você? É casado? Eu. Lúcio riu, um som agradável mas que de alguma forma fez Patrícia se arrepiar. Não. Casamento não é para mim. Eu prefiro observar, estudar. Casais fascinam-me, especialmente os que parecem ter tudo resolvido. Nós não temos tudo resolvido, Patrícia disse, sem saber por que sentiu necessidade de ser defensiva. Ninguém tem. Mas tentamos colocar Deus no centro e... Deus no centro. Claro. Lúcio a interrompeu gentilmente. Mas me digam, vocês realmente nunca duvidam? Nunca se perguntam e se? E se o quê? Marcos perguntou, confuso. E se vocês tivessem casado com outras pessoas? E se tivessem feito escolhas diferentes? E se? Lúcio se inclinou mais perto. E se toda essa felicidade for apenas fachada que vocês construíram porque é o que é esperado de vocês? O silêncio que se seguiu foi desconfortável. Patrícia sentiu raiva. Como aquele estranho se atrevia a questionar o casamento deles. Mas também sentiu algo mais perturbador. Uma pontinha de reconhecimento. Porque ela tinha esses pensamentos. Não frequentemente, mas ocasionalmente, em momentos de fraqueza. E se eu tivesse aceitado aquela oportunidade de trabalho em outra cidade? E se eu tivesse dito sim para aquele outro pretendente? Nós não temos dúvidas, Marcos disse firmemente. Nosso casamento é baseado em amor, fé, compromisso. Lúcio completou, ainda sorrindo. Sim, eu sei. Todos dizem isso. Mas eu fico curioso sobre o que acontece quando essas fundações são testadas. Olha, Sr. Morningstar, Patrícia disse, pegando o braço de Marcos, foi bom te conhecer, mas precisamos ir. Temos que buscar nossos filhos na casa dos avós. Claro, claro. Desculpem se fui intrusivo. Lúcio deu um passo atrás. Só estava fazendo conversa. Espero vê-los novamente. Estou pensando em me tornar membro desta congregação. Parece promissora. No carro a caminho da casa dos pais de Patrícia, nenhum dos dois falou por longos minutos. Até que Marcos quebrou o silêncio. Ele foi estranho, né? Muito estranho. Havia algo errado nele. Não consigo explicar, mas... Patty, você está sendo paranoica. Ele é só um cara meio esquisito tentando fazer amigos numa cidade nova. Marcos, ele literalmente se chamou de Lúcio Morningstar. Lucifer Morningstar. Ele está fazendo uma piada com o nome do diabo. Ou tem pais com senso de humor terrível. Ou é nome artístico. Ou sei lá. Marcos riu. Você não acha que o diabo literal apareceria na nossa reunião de oração, acha? Eu não sei o que pensar. Só sei que ele me deixou com uma sensação horrível. Marcos segurou a mão dela enquanto dirigia. Amor, se te faz sentir melhor, a gente pode evitar ele nas próximas reuniões. E se ele falar com a gente de novo, a gente é educado mas distante. Mas evitar Lúcio se provou impossível, porque ele começou a aparecer em toda parte. No supermercado onde Patrícia fazia compras. Na cafeteria onde Marcos almoçava durante a semana. Na escola dos filhos durante uma reunião de pais. Sempre com aquele sorriso, sempre com uma palavra casual, sempre plantando pequenas sementes de dúvida. Patrícia.
Que coincidência te encontrar aqui. Lúcio disse no supermercado, seu carrinho curiosamente vazio. Fazendo compras para a família? Aposto que é você que faz todo o trabalho doméstico, né? Enquanto Marcos... Bem, homens não são muito bons com essas coisas, são. Marcos ajuda bastante em casa, na verdade. Claro, claro. Mas convenhamos, você que carrega o peso, não é? Trabalho, casa, filhos. E ainda tem que ser a esposa perfeita, a líder do Ministério de Casais. Não é exaustivo? Eu gosto da minha vida. Gosta. Ou se acostumou. Lúcio pegou uma maçã de uma pilha próxima, examinando como se fosse a coisa mais fascinante do mundo. Às vezes é difícil distinguir entre contentamento genuíno e apenas resignação. Com Marcos, a abordagem foi diferente. Marcos, como vai o trabalho? Lúcio apareceu na cafeteria, sentando-se sem ser convidado. Ouvi dizer que você foi preterido para aquela promoção mês passado. Que pena. Como você soube disso? Cidade pequena. As pessoas falam. Lúcio deu de ombros. Mas me diga, você não acha que se não tivesse se casado tão jovem, não tivesse tido filhos tão cedo, você estaria mais avançado na carreira agora? Eu não penso assim. Minha família é minha prioridade. Nobre. Muito nobre. Mas, você não se ressente? Só um pouquinho? Vendo seus colegas solteiros subindo, viajando, vivendo sem responsabilidades? Não. Eu amo minha vida. Ama. Ou diz que ama porque é o que é esperado de um bom marido cristão. Lúcio se inclinou. Marcos, entre nós, quando foi a última vez que você se sentiu realmente livre? As semanas passaram, e embora Marcos e Patrícia não percebessem conscientemente, as palavras de Lúcio tinham começado a funcionar como veneno lento. Pequenas irritações que normalmente ignorariam começaram a incomodar. Comentários inocentes começaram a soar como críticas. Silêncios confortáveis começaram a parecer distância emocional. Você sempre deixa a louça na pia, Patrícia reclamou uma noite, com mais raiva na voz do que a situação merecia. Eu estava planejando lavar depois, Marcos respondeu, defensivo. Por que você está me atacando? Não estou te atacando. Estou apenas cansada de sempre ter que fazer tudo sozinha. Sozinha? Eu trabalho o dia inteiro. Pago as contas. Ajudo com os deveres das crianças. Ah, você ajuda? Como se fosse favor. São seus filhos também, Marcos. Brigas que nunca tinham tido antes começaram a acontecer com frequência. E sempre, Lúcio estava por perto depois, com palavras de apoio que de alguma forma faziam tudo pior. Vi que você e Marcos estavam discutindo outro dia no estacionamento da igreja. Lúcio mencionou para Patrícia. Relacionamentos são difíceis, não são? Especialmente quando as pessoas mudam. Você não é mais a menina de 25 anos que se casou. E ele não é mais aquele jovem romântico. As pessoas crescem. Às vezes em direções diferentes. Para Marcos, ele disse, Patrícia parece estressada ultimamente. Talvez ela se arrependa de algumas escolhas. 3 filhos é muito. Carreira de professora não paga tão bem. Ela podia ter feito diferente se não tivesse se amarrado tão jovem. Ela nunca disse isso, Marcos protestou. Ela não precisa dizer. Está escrito na cara dela toda vez que ela olha para você. Lúcio pausou. Ou talvez eu esteja errado. Talvez eu esteja vendo problemas que não existem. Afinal, vocês são o casal perfeito da igreja, certo? E foi essa frase, casal perfeito da igreja, que finalmente fez algo clicar na cabeça de Marcos. Ele voltou para casa naquela noite e encontrou Patrícia na cozinha, preparando o jantar. Pati, preciso te contar algo. Aquele Lúcio. Ele tem falado comigo. Dizendo coisas. Coisas sobre nós, sobre nosso casamento. E eu percebi. Ele está tentando nos separar. Patrícia largou a faca que estava usando. Comigo também. Eu achei que estava sendo paranoica, mas ele aparece constantemente e sempre diz coisas que me fazem duvidar. De mim, de você,
de nós. Eles se olharam, reconhecendo finalmente o padrão. Precisamos conversar com o pastor Lucas, Marcos disse. Na manhã seguinte, eles procuraram o pastor. Contaram tudo, os encontros casuais, as palavras venenosas, o sentimento constante de serem observados, manipulados. O pastor Lucas ficou pálido conforme ouvia. Descrevam ele de novo. Exatamente. Alto, terno escuro sempre impecável, cabelo negro, olhos estranhos que parecem ver através da gente, Patrícia descreveu. E ele se chama Lúcio Morningstar, Marcos acrescentou. O pastor fechou os olhos. Não pode ser. Não pode ser o mesmo. O mesmo que... Há 20 anos, quando eu pastoreava outra igreja em outra cidade, tivemos uma situação. Um homem apareceu, exatamente como vocês descrevem. Mesmo nome, mesma aparência. Ele mirou um casal jovem, forte, que era exemplo na congregação. Em 3 meses, eles se divorciaram. Terminou com acusações horríveis, escândalos, destruição completa. E depois, ele simplesmente desapareceu. Você está dizendo que... Patrícia não conseguiu terminar a frase. Eu não sei o que ele é. Não literalmente. Mas sei o que ele faz. Ele escolhe casais fortes e os destrói. Não com tentação óbvia, não com adultério, mas com dúvida. Com veneno destilado lentamente até que a fundação do relacionamento apodreça por dentro. O que a gente faz? Marcos perguntou, segurando a mão de Patrícia com força. O pastor Lucas pensou cuidadosamente. Primeiro, vocês precisam entender o que está acontecendo. Isso é guerra espiritual. Não contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. E o alvo não é vocês necessariamente, é o ministério de vocês. Quantos casais vocês já ajudaram? Dezenas, Patrícia respondeu. Pelo menos 20 casais nos últimos 5 anos. E quantos desses casamentos teriam terminado se vocês não tivessem intervido? A maioria, provavelmente. Exatamente. Vocês estão salvando casamentos. Estão fortalecendo famílias. Estão fazendo o trabalho do reino. E quando você faz o trabalho do reino? O pastor pausou. Você se torna alvo. Então o que fazemos? Marcos repetiu. Lutam. Mas não da forma que estão acostumados. Vocês precisam parar de se defender um do outro e começar a lutar juntos contra o verdadeiro inimigo. O pastor se levantou. Vou reunir os intercessores da igreja. Vamos fazer vigília de oração por vocês. Mas vocês precisam fazer sua parte também. Que parte? Primeiro, parem de dar ouvidos a Lúcio. Não importa quão casual ele pareça, quão amigável, quão preocupado com vocês. Toda palavra dele é veneno. Segundo, voltem a fazer o que sempre fizeram. Orem juntos, conversem de verdade, lembrem-se do porquê se apaixonaram. E terceiro. O pastor olhou sério para ambos. Se ele aparecer de novo, confrontem. Não fisicamente, mas espiritualmente. No nome de Jesus, ordenem que ele vá embora. Marcos e Patrícia saíram do escritório do pastor determinados, mas também assustados, porque agora que sabiam o que estava acontecendo, tinham que encarar uma verdade desconfortável. Eles tinham deixado aquelas palavras venenosas afetá-los. Tinham começado a duvidar, a se ressentir, a questionar. Eu disse coisas horríveis para você nas últimas semanas, Patrícia disse no carro. Coisas que nunca pensei de verdade. Como se não fosse minha voz. Mas... Eu sei. Eu também. Marcos estacionou o carro, virando-se para olhar para ela completamente. Patty, me olha. Eu te amo. Eu escolho você todo dia. E não me arrependo de nada, não dos filhos, não da vida que construímos, nada. Eu também te amo. E sinto muito por ter deixado ele plantar essas dúvidas. Eles se beijaram ali no carro estacionado, um beijo que selava novamente o compromisso, que afirmava o amor que sempre esteve lá, apenas temporariamente obscurecido por veneno. Mas a batalha estava longe de terminar, porque Lúcio percebeu o que eles tinham descoberto. E ele não estava feliz. Naquela noite,
Marcos acordou às 3 horas da manhã com a sensação de estar sendo observado. Olhou ao redor do quarto escuro e o viu, Lúcio, em pé no canto do quarto, simplesmente, observando. Como você entrou aqui? Marcos tentou soar corajoso, mas a voz tremeu. Portas não significam nada para mim, Lúcio disse, e pela primeira vez, a máscara de amabilidade tinha caído. Sua voz era fria, antiga. Acharam que era inteligente ir correndo para o pastor? Acha que oração vai te salvar? Vai, Marcos disse, acordando Patrícia. No nome de Jesus Cristo, eu ordeno que você saia da nossa casa. Patrícia acordou sobressaltada, vendo Lúcio. Ela não gritou. Apenas pegou a mão de Marcos. Você não tem poder aqui. Este casamento está selado por Deus. E você? Você é apenas um impostor tentando destruir o que não consegue criar. Lúcio sorriu, mas era um sorriso sem humor. Vocês acham que é tão simples? Acham que porque voltaram a orar juntos, a dizer eu te amo, tudo está resolvido? As sementes que plantei ainda estão lá, esperando. E um dia, no momento de fraqueza, elas vão brotar. Não vão, Patrícia disse firmemente. Porque a gente está vigilante agora. E não vamos deixar você entrar de novo. Veremos, Lúcio disse. E então começou a desvanecer, como névoa sob o sol. Sempre há uma próxima vez. Um próximo casal. Eu tenho tempo. Vocês são mortais. Frágeis. E eventualmente, vocês vão falhar. Talvez, Marcos admitiu. Mas não hoje. E não com você. Agora vá embora. E não volte. Lúcio desapareceu completamente. O quarto voltou à temperatura normal. E Marcos e Patrícia ficaram sentados na cama, tremendo, não apenas de frio, mas da magnitude do que tinham acabado de enfrentar. Isso realmente acabou de acontecer? Patrícia sussurrou. Sim. E agora a gente sabe. Sabe que é real. Que a batalha espiritual não é só metáfora. Marcos a abraçou. E que nosso casamento vale a pena lutar por ele. Os dias seguintes foram intensos. O pastor Lucas e um grupo de intercessores fizeram vigílias de oração. Marcos e Patrícia participaram de sessões de aconselhamento, não porque o casamento estava em crise agora, mas para fortalecer contra futuros ataques. Vocês precisam entender, o pastor explicou numa dessas sessões. O que aconteceu com vocês não foi pessoal. Bem, foi, mas não foi só sobre vocês. Casamentos fortes são ameaças. Famílias saudáveis são ameaças. Porque elas espalham esperança, mostram que é possível, inspiram outros. Mas por que nós especificamente? Patrícia perguntou. Porque vocês são líderes. Quando um líder cai, leva outros junto. Se vocês tivessem se divorciado, quantos dos casais que vocês ajudaram teriam pensado se nem Marcos e Patrícia conseguiram? Como eu vou conseguir? A perspectiva era aterrorizante e esclarecedora ao mesmo tempo. Eles não eram apenas Marcos e Patrícia lutando por seu casamento. Eram representantes, exemplos, símbolos. Isso parece muito peso para carregar, Marcos admitiu. Mas vocês não carregam sozinhos. Tem a igreja, tem a oração, tem a Deus. E mais importante, tem um ao outro. Lúcio não apareceu mais fisicamente. Mas sua influência ainda podia ser sentida ocasionalmente. Pensamentos intrusivos. Dúvidas repentinas. Momentos de irritação desproporcional. É ele tentando voltar. Patrícia identificava esses momentos. Toda vez que começo a duvidar do seu amor, toda vez que fico ressentida por algo pequeno, eu pergunto, isso é real ou é veneno residual? E geralmente é veneno, Marcos completava. A gente aprendeu a reconhecer a diferença entre conflito real e ataque espiritual. 6 meses após o incidente, eles estavam mais fortes do que nunca, mas também mais conscientes, mais vigilantes. Sabiam agora que o casamento perfeito não existe, mas casamentos que lutam constantemente por permanecer unidos, esses existem. A gente quase perdeu tudo, Patrícia disse uma noite, deitados na cama. E nem percebemos até estar à beira do abismo. Mas não perdemos. Porque lutamos. Juntos.
Você acha que ele vai tentar de novo? Talvez daqui a alguns anos. Talvez. Provavelmente. Marcos a puxou para perto. Mas da próxima vez, a gente vai estar pronto. Porque agora sabemos suas táticas. E realmente sabiam. Tinham compilado tudo, cada palavra venenosa que Lúcio tinha dito, cada dúvida que tinha plantado, cada estratégia que tinha usado. E compartilharam isso no Ministério de Casais. Vocês precisam estar cientes, Patrícia disse numa reunião. O inimigo não vai vir com tentações óbvias. Não vai ser um caso de adultério claro. Vai ser sutil. Vai ser dúvidas plantadas, ressentimentos cultivados, distância emocional gradual. E como a gente luta contra isso? Um jovem casal perguntou. Comunicação constante. Marcos respondeu. Quando algo te incomoda, fala na hora. Não deixa acumular. Não assume que seu cônjuge sabe o que você está pensando. E oração, Patrícia acrescentou. Não apenas oração individual, mas juntos. Porque quando vocês oram juntos, vocês lembram que não estão apenas numa parceria humana. Estão num pacto espiritual. 1 ano após o ataque de Lúcio, Marcos e Patrícia estavam liderando um retiro de casais. Era um fim de semana inteiro focado em fortalecer relacionamentos, e mais de 30 casais tinham se inscrito. Na última noite do retiro, durante o momento de testemunhos, Marcos e Patrícia contaram sua história. A história completa, incluindo a parte sobrenatural que muitos teriam dificuldade em acreditar. Alguns de vocês vão achar que a gente enlouqueceu, Patrícia disse. E tudo bem. Mas mesmo se você não acredita que era literalmente uma entidade demoníaca, a lição permanece. Casamentos são alvo. Vocês são alvo. E precisam estar vigilantes. Um homem levantou a mão. Mas como saber se é ataque espiritual ou apenas problemas normais de casamento? Boa pergunta, Marcos respondeu. E honestamente, às vezes é difícil distinguir. Mas há sinais. Quando você tem pensamentos sobre seu cônjuge que são totalmente fora do caráter. Quando você se pega pensando coisas que nunca pensaria normalmente. Quando pequenas irritações de repente parecem enormes. Quando você sente uma desconexão que não consegue explicar. E o que fazer nesses momentos? Primeiro, pare. Respire. Pergunte-se, isso é real ou eu estou sendo influenciado? Segundo, ore. Imediatamente. Não espere. E terceiro, converse com seu cônjuge. Não acuse, não ataque. Apenas diga, estou me sentindo desconectado. Você também está? O que está acontecendo com a gente? Uma mulher nos fundos levantou a mão timidamente. E se seu casamento já está muito danificado? E se as dúvidas já estão lá há anos? Ainda tem jeito? Patrícia olhou para Marcos. Eles tinham discutido essa possível pergunta. Depende, ela respondeu honestamente. Depende se ambos querem lutar. Porque não adianta um lutar e o outro ter desistido. Mas se ambos estão dispostos, se ambos reconhecem que o casamento vale a pena salvar, então sim, sempre tem jeito. Mas tem que ser os dois, Marcos enfatizou. E tem que ser honesto. Não pode ser vou tentar meia boca. Tem que ser eu escolho você, mesmo quando é difícil, mesmo quando não estou sentindo, mesmo quando não quero ponto. Após o retiro, 3 casais procuraram Marcos e Patrícia privadamente. Estavam à beira do divórcio, mas o testemunho tinha dado esperança. Eles começaram a aconselhar esses casais intensivamente. É engraçado, Patrícia comentou uma noite, após uma sessão particularmente difícil com um desses casais. Lúcio tentou nos destruir para impedir nosso ministério. Mas tudo o que ele fez foi nos dar experiência, nos fortalecer, nos preparar para ajudar outros ainda melhor. Deus transforma mal em bem, Marcos disse. Não significa que o mal não foi terrível, mas significa que não tem a última palavra. 2 anos após o incidente, eles estavam ministrando numa conferência nacional de casais. Centenas de pessoas presentes. E durante o intervalo, um homem se aproximou, alto, terno escuro, cabelo negro. O coração de Patrícia parou. Marcos. Ela sussurrou. Mas quando o homem chegou perto, era diferente. Mais jovem,
Menos intenso. Desculpa incomodar. Meu nome é Lucas. Sou pastor de uma igreja em Goiânia. Vocês mencionaram na palestra sobre um homem chamado Lúcio Morningstar que atacou seu casamento. Sim. Ele apareceu na minha igreja há 3 meses. Está mirando um dos casais líderes. Eu não sabia o que fazer até ouvir vocês hoje. Vocês podem me ajudar? Me ensinar como combater isso? Marcos e Patrícia trocaram olhares. E perceberam, sua experiência não tinha sido apenas sobre eles. Tinha sido preparação para algo maior. Claro, Patrícia disse. Vamos conversar. Conte tudo. Nos meses seguintes, eles começaram a receber mais e mais contatos. Pastores de diferentes cidades, diferentes estados, todos reportando o mesmo padrão. Um homem misterioso, sempre impecavelmente vestido, sempre com aquele nome, ou variações dele, sempre mirando casais fortes. Isso é maior do que imaginávamos, Marcos disse numa noite, após a 5ª ligação naquela semana. Não é só um ataque contra nós. É um padrão. Uma estratégia. E se a gente compilasse tudo? Se criássemos tipo um manual de como identificar e combater esse tipo de ataque? Patrícia sugeriu. E foi o que fizeram. Passaram 6 meses entrevistando pastores, casais que tinham sobrevivido a ataques similares, alguns que não tinham sobrevivido. Documentaram padrões, táticas, estratégias de defesa. O resultado foi um livro, Quando o Inimigo Mira Seu Casamento, reconhecendo e combatendo ataques espirituais contra matrimônios. O livro se tornou best-seller no meio evangélico. E junto com ele, veio mais responsabilidade. Mais convites para palestrar, mais casais buscando ajuda, mais histórias de ataques similares. Às vezes eu me pergunto, Patrícia disse numa noite, 3 anos após tudo começar, se ele sabia. Se Lúcio, quando nos atacou, sabia que isso tudo resultaria. Que ao invés de nos destruir, ele nos fortaleceria e nos equiparia para ajudar centenas de outros casais. Talvez. Ou talvez ele simplesmente subestimou o poder de um casamento que escolhe lutar. Marcos a abraçou. Mas sabe o que mais me impressiona? É que ele quase conseguiu. Se não fosse pela conversa que tivemos naquele dia no carro, se não tivéssemos procurado o pastor quando procuramos. Mas fizemos. Porque no fundo, embaixo de todo o veneno, embaixo de todas as dúvidas plantadas, ainda havia amor real. E esse amor real foi forte o suficiente para nos fazer lutar. 5 anos após o ataque de Lúcio, Marcos e Patrícia estavam celebrando 20 anos de casamento. Renovaram os votos numa cerimônia emocionante, cercados pela família, amigos e dezenas de casais que eles tinham ajudado ao longo dos anos. 20 anos, Marcos disse em seu discurso. 20 anos que nem sempre foram fáceis. Tivemos problemas financeiros, problemas com filhos, problemas de saúde. E tivemos um ataque espiritual que quase nos destruiu. Mas aqui estamos. Não apenas sobreviventes, mas mais fortes. As pessoas sempre nos viam como o casal perfeito, Patrícia acrescentou. E eu acho que foi isso que nos tornou alvos. Porque o inimigo sabia que se ele conseguisse nos derrubar, derrubaria a esperança de muitos outros. Mas o que ele não contou é que casamento perfeito não existe. Existem casamentos que lutam. E a gente lutou. Após a cerimônia, o pastor Lucas, o pastor deles, não o de Goiânia, os puxou de lado. Vocês sabem que isso nunca vai terminar completamente, não sabem? Lúcio, ou o que quer que ele seja, vai continuar tentando. Talvez não com vocês diretamente, mas... A gente sabe, Marcos disse. E é por isso que a gente continua vigilante. Continua orando. Continua fortalecendo não apenas nosso casamento, mas ajudando outros a fortalecerem os deles. Vocês transformaram seu maior ataque em seu maior ministério. Isso é redenção. Naquela noite, em casa, já tarde, Marcos e Patrícia estavam na varanda olhando as estrelas. Os filhos dormiam. A casa estava quieta. Você se arrepende? Patrícia perguntou de repente. De tudo que passamos. Do ataque, da batalha, de ter nossa vida exposta no livro. Marcos pensou honestamente. Não. Foi horrível enquanto estava acontecendo.
Assustador. Mas nos forçou a confrontar coisas que talvez nunca teríamos confrontado de outra forma. Nos forçou a escolher ativamente nosso casamento, ao invés de apenas deixar acontecer no automático. E nos deu propósito, Patrícia acrescentou. Quantos casais a gente já ajudou agora? 200. 300. Pelo menos. E não apenas ajudamos, equipamos. Ensinamos a reconhecer, a lutar, a vencer. Um silêncio confortável se instalou. E então Patrícia disse algo que estava pensando há tempos. Você acha que ele era realmente o diabo? Literalmente. Não sei. E honestamente, não importa. Pode ter sido o diabo, pode ter sido um demônio, pode ter sido apenas um homem muito mal intencionado com habilidades sobrenaturais. O que importa é que representava o mal. E o mal tentou nos destruir. E falhamos em permitir. Falhamos, Patrícia repetiu, gostando da palavra. Nós falhamos em desistir, em deixar ele vencer. E vamos continuar falhando. Todo dia, vamos acordar e falhar em deixar o inimigo destruir o que Deus uniu. 10 anos após o ataque de Lúcio, Marcos e Patrícia estavam sentados numa entrevista de podcast cristão, contando sua história para milhares de ouvintes. A maior lição que aprendi, Patrícia disse, é que casamento não é sobre não ter problemas. É sobre como você lida com os problemas quando eles aparecem. E que o inimigo é real, Marcos acrescentou. Não é metáfora. Não é só problemas da vida. Há uma oposição espiritual real a casamentos e famílias fortes. E precisamos estar preparados. Vocês ainda veem Lúcio? O entrevistador perguntou. Ele já tentou voltar? Não fisicamente, Patrícia respondeu. Mas reconhecemos as táticas dele em outros lugares. Na mídia que consumimos, nas vozes que tentam nos fazer duvidar, nos pensamentos intrusivos. Ele, ou o que ele representa, nunca realmente vai embora. Mas aprendemos a reconhecer e resistir. E qual conselho vocês dariam para casais que sentem que estão sob ataque agora? Marcos e Patrícia falaram simultaneamente, então riram. Você primeiro, Marcos disse. Ok. Meu conselho é, não ignorem os sinais. Se vocês sentem uma desconexão súbita, dúvidas que parecem vir do nada, pensamentos sobre seu cônjuge que são totalmente fora do caráter, não ignorem. Parem. Orem. Conversem. E busquem ajuda. E o meu, Marcos disse, lembrem que vocês estão do mesmo lado. O inimigo não é seu cônjuge. O inimigo é qualquer coisa tentando separá-los. Então parem de lutar um contra o outro e comecem a lutar juntos contra o verdadeiro oponente. Após o podcast, eles receberam centenas de mensagens. Casais que estavam à beira do divórcio, mas que a história tinha dado esperança. Pastores que agora sabiam o que procurar e como ajudar. Pessoas que tinham tido experiências similares, mas achavam que estavam enlouquecendo. A gente fez diferença, Patrícia disse, lendo as mensagens. A gente continua fazendo, Marcos corrigiu. Porque cada casal que salvamos, cada família que fortalecemos, é uma vitória contra o que Lúcio, ou o que ele representa, tentou fazer. Anos se passaram. Marcos e Patrícia envelheceram juntos, cabelos grisalhos, rugas de tanto rir, mas ainda de mãos dadas nos cultos. Seus filhos cresceram, casaram, tiveram filhos próprios. E em cada casamento, em cada família, as lições que Marcos e Patrícia aprenderam eram passadas adiante. Vocês são nossos heróis, João, o filho mais velho, disse no aniversário de 40 anos de casamento dos pais. Não porque foram perfeitos, mas porque quando foram atacados, vocês lutaram. E nos ensinaram a lutar também. E foi verdade. Nenhum dos filhos teve casamentos perfeitos. Mas todos tiveram casamentos que lutavam. Que reconheciam ataques. Que escolhiam amor conscientemente, ativamente, diariamente. Na noite daquele aniversário, muito tarde, Marcos acordou com uma sensação estranha. Olhou ao redor do quarto e o viu, Lúcio, ou uma forma que se parecia com ele, parado no canto. Mas desta vez, não havia ameaça. Apenas observação. Você voltou, Marcos sussurrou, sem acordar Patrícia. Apenas passando, a forma respondeu.
E havia algo diferente na voz. Resignação, talvez. Vocês venceram, sabe? Não apenas em não se divorciarem, mas em transformar meu ataque em fortaleza para centenas de outros. Eu subestimei vocês. Você subestimou o poder de um casamento que escolhe lutar. Talvez. Ou talvez eu tenha cumprido meu propósito. Às vezes, o que parece ataque é na verdade refinamento. Fogo que purifica ao invés de destruir. A forma começou a desvanecer. Não voltarei. Não para vocês. Vocês são fortes demais agora. Mas há sempre outros casais, outras batalhas. E haverá sempre pessoas como nós, ensinando outros a lutar. Sim. E é por isso que eu já perdi. Não apenas esta batalha, mas a guerra. Porque cada casamento que vocês salvam multiplica. E, eventualmente, a forma estava quase completamente invisível agora. Eventualmente, não haverá mais alvos fáceis. E ele se foi. Pela última vez. Marcos deitou de volta, puxando Patrícia para perto. Ela murmurou dormindo, aconchegando-se contra ele. E ele percebeu a verdade profunda daquele último encontro. O diabo tinha entrado no casamento deles. Mas não tinha conseguido destruí-lo. E ao falhar, tinha inadvertidamente criado algo muito mais poderoso. Um exército de casamentos fortalecidos, vigilantes, preparados. O ataque tinha se tornado armadura. O veneno tinha se tornado vacina. E o casal que deveria ter sido destruído tinha se tornado fortaleza para centenas de outros. Se essa história te impactou, deixa o like, compartilha e se inscreve no canal. E me responde nos comentários. Você acredita em ataques espirituais contra casamentos? Já sentiu que algo ou alguém estava tentando destruir seu relacionamento de forma sobrenatural? Como você lidou? A história de Marcos e Patrícia nos ensina algo fundamental. Casamentos fortes são alvos. Não porque sejam perfeitos, mas porque representam esperança. Porque quando outros olham e pensam se eles conseguem, eu também consigo. Isso multiplica força, multiplica fé, multiplica famílias saudáveis. E sim, eu usei linguagem de diabo e demônios porque é assim que muitas pessoas de fé entendem essas batalhas. Mas mesmo se você não é religioso, a lição permanece. Relacionamentos são atacados. Por dúvidas, por ressentimentos, por vozes, internas ou externas, que plantam veneno. O diabo no casamento de Marcos e Patrícia não veio com chifres e tridente. Veio de terno bem cortado, com palavras gentis, plantando dúvidas sutis. E se você tivesse escolhido diferente? E se seu cônjuge se arrepende? E se isso tudo é só fachada? Quantas pessoas têm um Lúcio nas vidas deles agora? Não literalmente um demônio, mas uma voz. Pode ser um amigo bem-intencionado, um colega de trabalho, até pensamentos próprios, constantemente questionando, duvidando, minando. A defesa não é ignorar problemas reais. Se seu casamento tem problemas legítimos, precisa confrontar. Mas é distinguir entre problemas reais e ataques. Entre críticas construtivas e veneno destilado. Marcos e Patrícia quase perderam tudo porque começaram a acreditar nas mentiras. Começaram a duvidar do amor que sempre esteve lá. E só venceram quando pararam de lutar um contra o outro e começaram a lutar juntos. Então me responde, você está lutando com seu cônjuge ou contra? Você reconhece quando está sendo influenciado por vozes venenosas? Você tem vigilância espiritual, emocional sobre seu relacionamento? E se você não tem parceiro ainda, presta atenção nessa história. Porque um dia terá. E quando tiver, vai precisar saber. O inimigo não é a pessoa ao seu lado. O inimigo é qualquer coisa tentando separá-los. O diabo entrou no casamento de Marcos e Patrícia. Mas não conseguiu destruí-lo. E sabe por quê? Porque eles escolheram lutar. Não perfeitamente, não sem medo, mas consistentemente. E essa é a mensagem final. Casamento não é ausência de batalha. É escolher lutar a batalha certa, contra o inimigo certo, do lado certo. Até a próxima história. E lembra, se seu casamento está sob ataque, não desista. Lute. Mas lute junto, não separado. Porque unidos, vocês são mais fortes do que qualquer força tentando separá-los.